Boa tarde. Toda escolha provoca necessariamente uma renúncia. Quando Jesus teve o contato com o jovem rico que queria segui-lo e questionou o mestre o que ele deveria fazer, já que ele seguia os ensinamentos do Cristo, o mestre solicita que ele vá, venda tudo o que tem e o siga. Vocês lembram qual foi a reação do jovem? Ele foi lá e vendeu tudo o que ele tinha e tornou-se um seguidor do Cristo? Ou saiu de cabeça baixa, entristecido, constrangido, porque era muito apegado aos bens materiais? E que o mestre solicitou, ele não se encontrava em condições de fazê-lo. E é incrível, né? Jesus nos conhecia tão bem que ele sabia exatamente o que solicitar de cada um. Quando ele teve contato com a prostituta, ele sabia que as falhas, as dificuldades, limitações dela eram no campo sexual, porque viviam a vida promíscua. Ele vira para ela e diz: vá e não te tornes a pecar. Não peques mais. Ou seja, saia dessa vida promíscua. Valorize o seu corpo, a sexualidade. Só que ela, diferentemente do jovem rico, ela nunca mais tornou a pecar. E nunca mais teve uma vida promíscua. E foi uma das grandes seguidoras do Cristo. Se o Cristo aparecesse hoje na nossa vida, gente, para cada um de nós, para o jovem rico, ele pediu para que ele vendesse tudo o que ele tinha e desse aos pobres. Para a prostituta, ele pediu para que ela parasse de levar aquela vida promíscua. E para nós, o que ele pediria? Vamos fazer um exame de consciência, cada um aqui de nós. O que te impediria hoje de seguir o Cristo? Seriam os bens materiais? Os vícios? A sua conduta antiética? A sua infidelidade? Atitudes levianas? O que te impediria hoje de seguir o Cristo? E se ele chegasse para cada um de nós e nos pedisse, o que ele pediria para nós? Na nossa intimidade. E a questão é, uma vez ele pedindo, eu estaria disposto a abrir mão, como a jovem prostituta fez, ou eu assumiria a mesma postura do jovem rico? Viraria as costas para o Cristo? Olha, largar essa vida que você está querendo que eu largue, abrir mão desses comportamentos aí, dou conta não. Agora, será que nós vamos ter que esperar o Cristo chegar na nossa vida, presencialmente, fazer essa solicitação? Nós sabemos que abandonar hábitos não é fácil. Abandonar comportamentos que estão aí enraizados, cristalizados dentro de nós, não é fácil. E que nós temos que vencer, muitas vezes, o maior obstáculo a ser vencido não é lá fora.
é aqui dentro. Eu vou pedir para Vanessa, gostaria que vocês prestassem atenção na letra dessa música, para a gente refletir um pouco sobre quem que verdadeiramente nós precisamos vencer. Eu acho que ele só funciona com o proprietário. Alô, som, teste. Eu venci o drama que criei, que inventei para mim. Eu venci o medo de amar, de me entregar e viver. Só assim pude ver o quanto errei, tentando negar. Há de ter uma nova chance de levantar. Há de ser a força sideral a me sustentar. Há de ter uma nova chance de levantar. Há de ser a força sideral a me sustentar. Oh, oh, ah, eu venci o drama que criei, que inventei para mim. Eu venci o medo de amar, de me entregar e viver. Só assim pude ver o quanto errei, tentando negar. Há de ter uma nova chance de levantar. Há de ser a força sideral a me sustentar. Há de ter uma nova chance de levantar. Há de ser a força sideral a me sustentar. Oh, oh, ah, oh, oh, eu venci. Muita paz a todos. Será que estaríamos dispostos a aceitar a solicitação de Jesus ou assumiríamos a conduta do jovem rico? O que nós precisamos vencer? Qual é a proposta, né, de reforma íntima que cada um traz? E como é que nós estamos nos envolvendo com essa reforma, com essa transformação? Nós sabemos que quando a gente se predispõe, né, a querer mudar, nós vamos ter que abrir mão de algumas situações.
de alguns comportamentos. Né? O que nós percebemos é que muitas vezes nós fazemos planos, elegemos mudanças, mas na hora de ter que arregaçar as mangas e pagar o preço para efetuar essa mudança, muitos de nós desistem no caminho, no meio do caminho, e nem sempre concluímos, né, aquela meta estabelecida. O que nos impede hoje de ser um ser humano melhor? Aonde ancoramos a nossa vida, as nossas escolhas? Muitos almejam mudança, mas não querem pagar o preço. Aonde estamos ancorados? No medo, na preguiça, no comodismo, na dependência, na busca de aprovação, na dor, no abandono, no medo, na mágoa, na indiferença, no ódio, na reclamação, na aposentadoria, na espera de um parceiro ideal, na aprovação de um concurso, na espera de uma equipe dos sonhos, na espera de um milagre? Aonde é que nós estamos ancorados? Geralmente nós nos jogamos a nossa âncora, elegemos uma desculpa, elegemos uma teoria, e em função dessa teoria, nós não nos predispomos a enfrentar desafios. Elegemos essa situação como uma justificativa para não crescer, para não romper, né, com essa estrutura, com esses comportamentos, e ali permanecemos. Alguns elegem a família. Se tivesse nascido num lar equilibrado, se tivesse tido bons exemplos da família, se não fosse tão infeliz no casamento, se não fosse tão pobre, se não fosse tão rico, se não fosse. E, infelizmente, nós ficamos ancorados. Então, seria interessante a gente identificar aonde é que eu estou ancorado. O que eu elegi para justificar a minha acomodação. E é interessante olhar para dentro para identificar quantos anos eu venho mantendo comportamentos nocivos ao meu crescimento. Comportamentos que me impedem de ser um ser humano melhor. Mudança, reforma íntima não são propostas anunciadas, escancaradas nas vitrines e nem verbalizadas nas fogueiras da vaidade. A verdadeira mudança acontece dentro, silenciosamente. Um compromisso que se estabelece com a nossa consciência na intimidade do nosso espírito. A consequência são atitudes renovadas, aprimoradas, sedimentadas nos bons exemplos. A mudança verdadeira, ela não precisa de marketing. Ela não precisa ser anunciada. Mudança é uma porta que se abre de dentro para fora. Mudança é uma revolução silenciosa. Pessoas que fazem muito estardalhaço e vivem falando que vão mudar, fazendo promessas, muitas vezes é mais para conseguir a aprovação do outro, conseguir ali algum benefício. É tipo marido quando a mulher anuncia o divórcio, aí ele promete parar de beber, que não vai trair mais, que não vai mais aprontar, que aquela relação, né? Então são promessas vazias, promessas, né, fantasiosas. Quem se predispõe a mudar não precisa fazer alarde. Muda porque tem consciência, maturidade do quanto aquele comportamento que ele tem vem trazendo prejuízos para a evolução e tornando ele, muitas vezes, um pai que deixa a desejar, um profissional, um filho, um esposo. Então a mudança verdadeira, ela acontece dentro. E não há nenhum motivo para divulgá-la. E ela acontece dentro, mas se manifesta fora, nas atitudes. E aos poucos as pessoas vão percebendo que ali existe uma pessoa diferente. Aquela pessoa que não abria espaço para o diálogo, agora escuta.
Aquela pessoa que estava sempre com a razão, agora é capaz de aceitar a opinião do outro, de ceder, de negociar. E quem convive começa a perceber, nossa, antes ele passava por a gente, nem bom dia dava, agora fala bom dia, cumprimenta. Antes ele nunca tinha tempo, agora ele senta, olha nos olhos, chama para conversar. Né? E as pessoas que convivem com essa pessoa que se propôs a mudar, vão percebendo a mudança. Algumas percebem, infelizmente outras ficaram tão magoadas, né, com essa pessoa e alimentaram tanto mal-estar, que mesmo a pessoa mudando, parece que o olhar dela e os conceitos que ela tem em relação a essa pessoa é um conceito engessado. E ela não consegue ver evolução, mudanças no outro. E porque, de alguma forma, ficou muita mágoa, muito ódio, e ela acha que aquilo ali é um teatro, que ela está fazendo aquilo ali só. Não, você pode esperar isso. Pode esperar, ele está fazendo isso aí, mas logo, logo ele vai aprontar. Ele está fazendo isso aí porque ele está com quintas intenções. E muitas vezes nós só vamos convencer o outro com o tempo, com os anos. Agora, eu não deveria jamais, né, mudar buscando a aprovação alheia. Né? Mudar para ser reconhecido. Mudar para ser valorizado. A mudança, como eu falei, é uma atitude de autoconhecimento, onde eu faço o que eu faço porque eu tenho um compromisso, primeiro, com a minha evolução. E eu sinto que esse trabalho é um trabalho intransferível, não posso terceirizar, e esse trabalho quem tem que fazer sou eu. Né? Agora, por que a gente, muitas vezes, quando se fala em mudança, mudança é sinônimo de transformação. Mudança é sinônimo de renovação, inovação. A gente não muda para permanecer o mesmo. Então, quando se fala em mudança, é a apresentação de algo novo. Se eu vou apresentar algo novo, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão de algo antigo. Né, de hábitos antigos. Então, a gente vê, às vezes, algumas atitudes de pessoas que querem emagrecer, mas não querem pagar o preço da mudança, da dieta, da atividade física, né, da educação do hábito alimentar. Querem ter um relacionamento melhor, mas não conseguem identificar nada, ou quando consegue identificar, não quer pagar o preço, de repente, de identificar o que eu posso fazer nessa relação, que eu sei que eu posso, que está, né, nas minhas condições de ser um parceiro melhor. Então, mudança não combina com preguiça. Mudança não combina com acomodação. Mudança combina com disciplina. Mudança combina com dedicação, comprometimento, esforço, né? Vigilância. Então eu preciso identificar na minha personalidade o que me deixa vulnerável. O que dificulta a minha saída desse estágio para ir para um estágio, né, melhor. É o ambiente? São as pessoas? São as pessoas com as quais eu me vinculo? São os meus pensamentos? O que me inviabiliza a minha transformação, a minha evolução? Né? Então eu preciso identificar aquilo que me deixa vulnerável, que me deixa muito, às vezes, numa situação muito delicada, e de repente me afastando e elegendo novos hábitos. Elegendo novas companhias. E é incrível como companhias, hábitos, ambientes, leituras
estudos favorecem o nosso crescimento. Então, quando a gente começa a rever, né, companhias, rever hábitos, ambientes, e a gente começa a buscar exemplos de pessoas, né, santas, não, mas pessoas que buscam ter uma atitude ética digna, né, com princípios, com valores. Eu já mudei muitos comportamentos observando pessoas que para mim eram e continuam sendo pessoas admiráveis. Eu mudei muitos hábitos em N áreas, observando pessoas que eu tinha como um espelho, um modelo, um exemplo. E comecei a investigar e a observar quais são as condutas dessas pessoas, hein? E comecei a internalizar, né, esses hábitos. Então, a boa notícia, gente, é que nós temos inúmeros mestres, pessoas lindas, simpáticas, elegantes, educadas, portadoras de bons hábitos, né, muito próximas de nós. Se você não tem, então mude o endereço, né, porque existem pessoas que podem ser verdadeiros faróis, verdadeiros referenciais na nossa vida. E ao passar a conviver com essas pessoas, prestar atenção na forma como elas conduziam a vida, eu mudei hábitos. Eu mudei hábitos acadêmicos, alimentares, religiosos, familiares. Então nós temos muitos mestres. E a boa notícia, 0800. Né? Não cobro nada. E só de você observar e prestar atenção, sabe aquela atitude assim, tipo, nossa, quando eu crescer, quero ser igual a essa pessoa? Né? E começar a ir no vácuo dessas pessoas. Então nós temos muitos bons exemplos próximos de nós. Eu vou passar aqui um vídeo e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Você me ajuda aqui com... na atitude do professor que acolheu uma turma de alunos com uma série de limitações. Pode. I loved singing, I loved belting on stage. I used to put on shows for everyone. I'd dress up and I'd dance and I'd sing for them. I went into full-on lung failure. I was in a coma for around 3.5 weeks. And after that, I had to be on oxygen. And so that's when it changed. On 9/11, I was a first responder. I got there soon after the first 2 towers came down. They say I've lost about 1/3 of my lung function. I haven't sung since 2001. My name is Gareth Malone, and I've made it my life's work to get unlikely people singing. That's what we're doing here. And what's your particular breathing difficulty? I have cystic fibrosis. I ended up with COPD. One side of my lung is collapsed. I actually had a vocal hemorrhage. I have asthma and I have an autoimmune condition. Breathing for singing just needs a little bit of thought and a little bit of warming up. A little, like a motorbike. You okay, Claire? Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Okay, you're just speaking. That is talking. Yeah, now what you're doing is actually making life harder for yourself, because you're going, ta-da-da-da-da, wasting loads of breath. Oh. Every game you play, every night you say. This is the bit where you're going to be going at the end of it. Yeah, that's so much nicer. Just at the very end. Just like take a little breath. I think people are going to forgive you. This morning, I was singing in the shower. Not stuff from this performer, but just singing. It just came to me, you know? What?
probably want to know where we are performing this. It's known as the birthplace of dreams. It's the Apollo Every move you make, every door you break, every step you take, every option, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every watch you do. As you see, you belong to me. Your body is so on the edge of dying or on the edge of pain. It's terrifying, but it comes down to a moment where you have to really think, is this life going to be one you're going to be proud of or not? Essa é a proposta da reencarnação, né? Nós nos retornamos com o objetivo de sair daqui melhor do que quando nós entramos, de deixar a nossa família melhor, a nossa existência melhor, deixar por onde quer que nós tenhamos passado, tá, boas sementes, boas marcas, boas lembranças, bons exemplos. Esse professor, assim como o Cristo, quando ele olhava para as pessoas, ele não ficava focando nas limitações. O Cristo focava nas nossas potencialidades. O Cristo não falava, você não vai dar conta, você é uma prostituta, você é um ladrão. Não. Ele via o potencial de cada um e focava no potencial. Esse professor não focou nas limitações dos alunos. Todos tinham N sequelas, N limitações. Ele poderia simplesmente ser um professor que só trabalha com estrelas, que só trabalha com potenciais. Mas o verdadeiro educador, ele não olha para as limitações, ele olha para o potencial, ele olha para aquilo que cada um tem de melhor e trabalha isso, e valoriza isso, e estimula esse potencial. Essa, para mim, é a grande proposta. Não só para nós mesmos. É delicado quando a gente faz uma autoavaliação, porque às vezes nós somos muito severos e rígidos, e parece que quando a gente faz isso, joga esse olhar para dentro, a gente só consegue identificar aquilo que não dá certo, aquilo que não deu certo, aquilo que não é bom, aquilo que não é positivo, e a gente esquece ou não valoriza o nosso lado luz, o nosso lado nobre, né? As nossas virtudes, os nossos valores. Fazemos isso conosco, fazemos isso com os outros, né? E deixamos de nos autovalorizar e de nos amar, de nos aceitar. Então a proposta de mudança, ela tem como um grande desafio. Ao fazer uma escolha, eu vou ter que renunciar e abrir mão de algumas coisas. A questão é, eu estou disposto a pagar esse preço? Porque eu posso até passar a vida inteira fazendo um teatro. Podes mascarar nas noites de teatro, mas ao deitares, todos conhecerão tua arte, se foi nobre ou digna. Não será a plateia que te assistiu
que saberá dizer, mas serás tu, em conversa com o Criador, que poderás avaliar. Então, por isso que eu falei que o processo de mudança é um processo interno, às vezes solitário, silencioso, onde o olhar tem que ser para dentro e a gente precisa, né, nos acolher, né, ter uma atitude de acolhimento e de respeito e de fé, de esperança de que eu posso sair com certeza dessa encarnação muito melhor do que quando eu entrei. Principalmente nós que temos conhecimento, temos acesso a uma literatura extraordinária, palestras, cursos, convivências, então exemplos maravilhosos. Então eu falo que essa encarnação para nós é a encarnação da faca e o queijo. Estamos com tudo na mão. Só que como não tem como terceirizar a evolução, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade perante essa mudança, né? Que nós possamos então fazer, né, essa reflexão de se Jesus hoje aparecesse para a gente, né, o que ele pediria para a gente abandonar para ser um seguidor dele? Qual seria a proposta? E além desse pedido dele, a questão é, eu estaria disposto a abrir mão e atender esse chamado? Ou permaneceria ainda com a atitude do jovem rico? Né? Que nós possamos multiplicar isso tudo que a gente recebe aqui, nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, no trânsito, na nossa convivência. Quando André Luiz fala que o espírita tem a obrigação de ser diferente, ele não fala isso por snobismo, né, ou por vaidade, mas por dar realmente testemunho, né, daquilo que a gente acredita. Né? Se a gente não faz isso, a gente se candidata a ser espírita de hora marcada. Quero agradecer a oportunidade que nós tenhamos aí um bom retorno aos nossos lares.